promoção na Red Bull é um sonho realizado para Liam Lawson. Ele garantiu a vaga numa das melhores equipes de Fórmula 1 após apenas 11 GPs. Só que o neozelandês vai ser parceiro de Max Verstappen e isso pode virar um pesadelo. Pierre Gasly, Alex Albon e Sérgio Pérez podem contar ele como é ter a confiança abalada ao ser comparado diretamente com o talento de Max. E essa comparação pode minar a autoconfiança de qualquer um. Não é impossível competir tendo Max Verstappen como companheiro de equipe. Carlos Sainz e Daniel Ricciardo foram bem, mas Lawson está assumindo o trabalho mais difícil da Fórmula 1 atual. Além da habilidade extrema, o holandês sente o carro na entrada de uma curva lenta. Para o chefão da Red Bull, Christian Horner, os companheiros de Max muitas vezes conseguem acompanhar ou até ser um pouco mais rápidos nas curvas de alta, mas a diferença aparece nas curvas de baixa velocidade, onde pesa a habilidade de Verstappen em controlar o carro enquanto ele desliza. Horner usa o exemplo da curva 3 da Áustria para ilustrar como o talento de Verstappen se manifesta na pista. Enquanto outros pilotos precisam de uma traseira estável para atacar a curva, Verstappen é quase como um piloto de motociclismo. Ele consegue manter a velocidade na entrada da curva totalmente tranquilo, mesmo com o carro se movendo embaixo dele. Isso permite que a equipe ajuste o carro com uma dianteira mais responsiva e uma traseira mais solta. Eles sabem que Verstappen vai explorar ao máximo a agilidade do carro na entrada da curva, enquanto aos outros falta confiança na traseira. Isso, claro, impacta a direção do desenvolvimento aerodinâmico da Red Bull. Não que a Red Bull esteja ajustando o carro especificamente para as habilidades de Verstappen. Nenhuma equipe da Fórmula 1 é avançada o suficiente para fazer isso, mas o desenvolvimento de cada carro individualmente tem seguido essa linha. À medida que Verstappen tira mais tempo por volta, a equipe tem levado os carros ainda mais nessa direção. 2 vezes, em 2020 e 2024, isso causou problemas sérios. Alguns pilotos são tão bons que conseguem contornar problemas com tanta facilidade que a equipe nem percebe que os problemas existem. É o caso de Max. É quase como se o piloto estivesse enganando os engenheiros sem querer. No final de 2020, o diretor técnico Pierre Vacher explicou como a habilidade de Verstappen em controlar a instabilidade do carro, algo que seria impossível para outros pilotos, levou a Red Bull a deixar o carro ainda mais instável. Eles sabiam que o carro seria mais rápido se estivesse no limite e Verstappen fez isso dar certo. Então a Red Bull continuou nessa direção e Verstappen continuou fazendo dar certo. A Red Bull finalmente percebeu que era apenas o talento de Verstappen que fazia esse ciclo parecer virtuoso. Na verdade, a equipe havia atingido um limite de desempenho do carro e outros pilotos não conseguiam extrair tempo dele. Você deve lembrar que 2020 foi uma temporada em que Alex Albon sofreu muito com o comportamento nervoso do RB16. Ele foi substituído em 2021 e a Red Bull trouxe Sérgio Pérez. Daí, o ciclo se repetiu. À medida que a Red Bull desenvolvia os carros de 2022, 2023 e 2024, Pérez seguia lutando enquanto Verstappen prosperava. Mesmo que a Red Bull tenha ouvido as reclamações de Pérez sobre o carro de 2024 e até tenha tentado corrigi-los, Checo foi substituído por outro piloto, no caso Liam Lawson. Os carros de 2020 e 2024 nasceram sob regulamentos completamente diferentes. As razões técnicas por trás das limitações deles eram bem distintas, mas ao tentar desenvolver soluções para essas limitações, a equipe encontrou um problema muito familiar. E, mais uma vez, o reconhecimento do que estava acontecendo foi atrasado pelo talento de Verstappen. Corrigir esses problemas leva tempo. Para a Red Bull, tem um desafio adicional de perceber quando o talento de Verstappen está enganando a equipe e, então, rastrear os problemas num sistema complexo de desenvolvimento aerodinâmico e do carro, que leva tempo para produzir correções. À medida que a Red Bull colocava mais downforce, o equilíbrio ficava cada vez mais difícil. Por um tempo, Verstappen ainda conseguiu se virar, mas ele logo chegou a um ponto em que nem as suas habilidades resolviam mais. Então, o carro ficou muito difícil para Pérez. A diferença entre o mexicano e o holandês começou a aumentar em Imola, a 7ª corrida de 2024. Uma nova asa na borda do assoalho, que aumentou a carga local, ou seja, na dianteira, deu ao carro um equilíbrio aerodinâmico mais para frente. Foi quando a defasagem de Pérez para Verstappen passou de pequena para inaceitavelmente grande.
e seguiu um padrão muito semelhante às temporadas de 2022 e 2023, quando a Red Bull começou o campeonato com um carro que saía de frente, mas evoluiu para longe disso conforme o carro foi se desenvolvendo. A habilidade de Verstappen em explorar um equilíbrio aerodinâmico mais para frente na entrada das curvas, com toda a instabilidade na traseira que isso provoca, é o que destrói a competitividade com os companheiros de equipe, e às vezes afeta a reputação dos companheiros. De acordo com o túnel de vento, o carro de Fórmula 1 teoricamente mais rápido tem um centro de pressão aerodinâmica muito para frente. Essa é a forma mais eficiente de gerar downforce com menor custo em arrasto. Porém, o túnel de vento não se importa com coisas como dirigibilidade e a sensação de instabilidade que pode fazer o piloto sentir que o carro vai sair da pista. Por isso, sempre tem um amortecimento na transição de linha reta para a entrada da curva incorporado ao perfil aerodinâmico dos carros. Isso serve para dar confiança para o piloto. É por isso que sempre tem uma lacuna entre teoria e prática. Ou seja, o que as simulações indicam nem sempre é o que o piloto consegue extrair do carro. Muitas vezes você obtém mais desempenho geral ao reduzir o limite do carro para dar mais confiança para o piloto. Jenson Button, campeão mundial de 2009, diz que o maior ponto forte de Max é a habilidade de pilotar o carro mais próximo desse limite teórico do que qualquer outro piloto. Para Button, a maioria dos pilotos detestaria andar com o equilíbrio perfeito segundo o túnel de vento. Eles ajustariam o carro para se sentirem mais confiantes. Mas para Max isso é bobagem. Ele simplesmente consegue pilotar como pilota. Alex Albon, companheiro de Max na Red Bull em 2020, comparou isso a ter um cursor na tela do computador com a sensibilidade no nível máximo. Ele diz que quando entrou na Red Bull, se você soprasse o volante, o carro virava. Conclusão, o companheiro de Verstappen está sempre em desvantagem. Albon diz que você começa um pouco atrás, mas à medida que a temporada avança, Max exige uma resposta cada vez mais aguda da dianteira do carro e fica cada vez mais rápido. O outro piloto, um cara normal, digamos, precisa assumir riscos para tentar acompanhar Max e acaba batendo. Foi o que aconteceu com Pérez nos treinos da Hungria em 2023, quando ele tentava desesperadamente melhorar o desempenho copiando a abordagem de Verstappen. A dificuldade de pilotar o carro força os companheiros de Max a ficar tensos e a pilotar, digamos, de forma mais consciente. Eles não entram no que Albon chama de flow, um estado natural e inconsciente que libera o cérebro para pensar em outras coisas, como estratégia, táticas de corrida ou comportamento do carro. Quem não conseguir entrar no flow como Verstappen vai ser massacrado. Embora Verstappen possa levar as coisas mais longe do que a maioria, não é simplesmente uma questão de colocar mais dianteira no carro e vê-lo ficar mais rápido. Em certo ponto, ele só está mantendo a mesma velocidade de antes, mas usando mais habilidade para isso. Além desse ponto, nem as acrobacias dele conseguem compensar, e ele fica mais lento do que ficaria num carro mais equilibrado. Não que o talento suma, mas o equilíbrio aerodinâmico não coopera mais em todas as fases da curva. À medida que você aumenta a dianteira na entrada da curva, induzindo um movimento maior para frente do centro de pressão aerodinâmica, você também induz um maior movimento para trás do equilíbrio ao sair dos freios e nivelar o carro. Isso provoca o que Max mais odeia, sair de frente no meio da curva. Tudo se resume a quanto e com que rapidez o centro de pressão se move. Em 2024, o problema da Red Bull foi finalmente revelado em Monza, onde os carros andam com baixo downforce e as alturas traseiras em baixa velocidade são as maiores possíveis. Foi Verstappen quem sacou, numa análise de dados, que o movimento para trás do equilíbrio aerodinâmico, ao reduzir a pressão dos freios, após a entrada da curva, era muito mais pronunciado do que no carro de 2023. Essa era a raiz da tão prejudicial saída de frente no meio da curva. A partir daí, a equipe entendeu o que estava acontecendo, abandonou as atualizações planejadas e criou uma nova que chegou por completo no GP de Austin. E teve efeitos positivos. O que a Red Bull finalmente percebeu em Monza foi que as coisas haviam chegado a um ponto em que Max estava perdendo mais tempo por volta com a saída de frente no meio da curva do que ganhava com a rotação inicial aguda que a equipe tinha desenvolvido no carro.
Mas isso tudo já estava muito além da capacidade de Pérez, que já vinha sofrendo desde Imola. Checo foi o primeiro sinal claro de que a Red Bull estava enfrentando problemas sérios com o carro de 2024. Ele foi um dos primeiros a sofrer com a instabilidade na traseira. A queda de desempenho do mexicano mostrou que a equipe tinha chegado ao limite com essa direção de desenvolvimento. Era o talento de Verstappen que estava massacrando os problemas. Deve haver um pico nessa faixa de equilíbrio em que o carro anda o mais rápido possível. Para Max, esse ponto vai ser mais próximo da instabilidade do que para a maioria dos pilotos. Mas se for além disso, até ele fica mais lento. No entanto, sob as regras atuais, do efeito solo do assoalho bem atrás e a grande asa dianteira que entra e sai facilmente do efeito solo, Verstappen não vai querer o equilíbrio ideal. Ele ainda preferiria uma dianteira mais forte, mesmo saindo de frente no meio da curva. É assim que a aerodinâmica parece funcionar nesses carros. Mas é um ponto difícil para uma equipe que tem Verstappen identificar. Sim, ainda tem tempo a ser baixado seguindo nessa direção, mas só até certo ponto. Enquanto isso, o companheiro vai ficar se debatendo, como aconteceu com Pérez. Até agora, em sua curta carreira na Fórmula 1, Liam Lawson mostrou boa confiança e uma aptidão para se adaptar rapidamente. Para um novo companheiro de Verstappen, é um bom ponto de partida. Christian Horner também acha que o estilo de pilotagem de Lawson é mais adequado para carros com dianteira afiada e aguda. O grau de instabilidade que o jovem neozelandês suporta vai ser determinado pelos neurônios e pela coluna vertebral dele. Lawson tem um grande trabalho a desempenhar pela frente para escrever uma história que tenha um final mais feliz do que os antecessores dele. Se a Red Bull identificar o ponto em que o brilho de Verstappen está disfarçando as limitações do carro, talvez Lawson consiga se sair melhor. E talvez ajude a Red Bull a ser uma equipe menos desequilibrada.